Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. És especial, Senhor. Maravilhoso Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Grande é o Senhor. Aleluia. Grande é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podemos ler a palavra do Senhor nessa noite, onde o Senhor tem algo novo para nossas vidas. Aleluia. No nome de Jesus. Maravilhoso, aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios Aleluia. 6, versículo 9. Santo Aleluia. é o teu nome, Senhor. Maravilhoso, aleluia. Você trouxe a palavra do Senhor? Ela faz parte da tua vida como o celular faz. Você não desgruda o celular, quem sabe, para nada, né? Se você estiver parado, ele está na tua mão. Se você não estiver parado, você coloca perto para clicar quando ele faz barulhinho. E a palavra? A palavra de Deus, aonde ela fica na tua casa? Aleluia. Aonde ela fica no teu carro? E aonde ela fica na tua vida? É essa palavra de Deus que Bendito faz é o teu nome, Jesus. tudo na nossa vida. Sempre que a gente vai viajar, eu não coloco a minha Bíblia no banco de trás. Ela vai no lado. Por quê? Porque assim que o pastor já começa a viajar, que ele já fez o que tinha que fazer no carro, é a primeira coisa que eu faço. Eu leio a Bíblia e oro. Mas primeiro eu leio a Bíblia. Ela tem um lugar especial na range. Aleluia. Ela vai e volta na porta da range. Só não vai em outro lugar na frente, porque não tem. Porque senão ela escorrega. Mas, e quando eu chego na casa dos meus filhos, se eu vou dormir, ela não fica no carro. Ela sobe comigo. E ela desce comigo. E se eu vou sair conforme o lugar, eu coloco ela junto. 1 Coríntios 6, 9. Vou estar lendo na versão da linguagem de hoje. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Amém? Hoje nós vamos falar, você pode se sentar? Maravilhoso. De um assunto, porque às vezes a gente está na igreja anos e anos, né? Não lê a Bíblia, não vai em todos os cultos, porque quem está presente em todos os trabalhos se alimenta com um alimento diferente nos trabalhos. Ontem nós tivemos um alimento maravilhoso no Jardim Caraí, que foi o alimento que nós não podemos adorar a Deus só de boca. Tem que ser de coração, com a mente, e aí sim, Deus recebe, e Deus também, o pastor, eu não sei se comentou isso, porque teve um momento que eu saí, mas ele recebe, ele fala, ele opera, e ele se manifesta, porque ele é um Deus vivo, ele é um Deus de manifestação. E às vezes a pessoa está anos e anos na igreja, e aí os outros olham para a sua vida e veem a sua vida fazendo prática que é contra a palavra de Deus. E eu observei que nos últimos trabalhos, principalmente que eu dirigi, o que eu fiz, o Senhor me levou
várias vezes a falar sobre ladrão, sobre roubo. E se Deus me levou várias vezes a falar, porque às vezes a pessoa, quando não tem um crescimento espiritual, quando ela não tem um amadurecimento espiritual, quando ela não tem uma vida de consagração, de oração, ela pensa assim: ah, é pastor, eles sabem de tudo. Por isso que eles estão trazendo essa mensagem. Por isso que é bom pregar onde ninguém nos conhece, porque as pessoas recebem. Porque aí as pessoas entendem que nós não conhecemos a vida delas. E por isso que o Senhor, nos últimos semanas, nos últimos trabalhos, me levou a falar sobre ladrão, sobre roubo. Hoje nós vamos aprender um pouquinho. Porque tem muitas pessoas enganadas, cristãos dentro da igreja, achando que roubo é apenas um assalto de banco, é apenas um roubo de carro, entrar numa casa e limpar a casa, apenas saquear, quem sabe, um caminhão na BR. Você sabe que Deus lhe dá bênção. Você sabe que tem bênção pequenininha e vai se esticando, vai se esticando, vai se esticando, vai se esticando. E hoje tem bênção se esticando aqui nesse lugar. O Senhor não é um Deus limitado. É igual nós, quando damos um mimo para alguém, um presente, às vezes nós damos pequenininho, às vezes damos maior, e conforme a ocasião, a situação, nós damos grande. Não é assim? Então, o que a Bíblia fala sobre o ladrão? O que a Bíblia fala sobre roubo? Você sabe o que é roubo? É apropriar-se de um bem alheio mediante a violência, ameaça de fraude, apossar-se de algo que pertence a outrem, furtar, saquear. Enfim, resumindo, roubo é aquilo que eu pego que não é meu. Pode ser dentro da nossa casa, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar. Roubo é aquilo que eu pego, que eu não tenho o direito de pegar, que não é meu e eu pego para mim. Vou dar exemplos. Lá no mundo, é normal às vezes no trabalho levar uma canetinha, levar um bloquinho de escrever, levar uma régua, conforme o trabalho que a pessoa trabalha. E parece que é normal, né? Tem tanto, tem uma caixa de bloquinho, tem uma caixa de caneta, tem uma caixa de régua, uma mais, uma menos, eles não vão fazer diferença. Eles podem não fazer diferença, mas o Senhor tem toda a diferença. Porque a Bíblia nos ensina que nós não podemos roubar, nós não podemos pegar o que não é nosso. E nós vemos aqui, no livro de 1 Coríntios, de 6, 9 em diante, está falando de várias direções, várias coisas que a pessoa não se engane, ela não engana a si mesmo. Às vezes a gente pensa só em enganar os outros. O maior enganador é aquele que engana a si mesmo. Você sabia que o maior enganador é aquele que engana a si mesmo e não consegue enxergar que está enganando a si mesmo? Você quer ver uma coisa que é roubo? E tem muitas pessoas que fazem. Você vai no mercado, enfia umas sacolas no carrinho e coloca junto com a compra e traz para casa. É roubo. Você já pegou a sacola ou o saquinho? Você já pegou a sacola para colocar no caixa que precisava? Passando daquilo que precisava é roubo. Não é teu. Pertence ao mercado. Esses dias foi tão interessante.
comprar tempero e ali atrás da salinha tem um pé de limão ali, que o pastor de vez em quando vai ali, pezinho pequenininho, mas eu não sei como é que ele acha tanto limão naquele pezinho pequenininho, porque eu sei que é pequenininho. E aí ele estava na salinha e ele disse assim, aí conversando com o casal ali da salinha e pegando as coisas que eu precisava, eu brinquei, né? Brincamos assim, prosperidade. Eu disse, pois é, a prosperidade vem buscar a Deus, ser fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas e fazer a nossa parte. E nisso o pastor entrou, chegou perto dele e disse assim, me dá um pacote, uma sacolinha, ele disse. Aí ele pegou a sacolinha e o homem já olhou para mim rindo. Ele pegou a sacolinha do pastor e o pastor disse assim, me dá um pacotinho. Aí ele olhou para mim e disse assim, a senhora acabou de falar que nós temos que fazer nossa parte, né? Essa sacolinha eu pago. Eu disse, é verdade mesmo. O pastor está pedindo a sacolinha e o pacotinho, mas tu paga. Pois é. Ele quis dizer assim. Aí eu disse assim, tu vai cobrar do pastor então? Pois é, nossa conversa estava nesse ponto, né? E começou a rir. Claro que ele não cobrou, né? Mas ele entendeu o que eu falei. Ele entendeu, ele foi muito esperto. Muito esperto. Pois é, a sacolinha eu pago, o pacotinho também eu pago. E paga mesmo. Assim é no mercado, assim é em qualquer lugar. A pessoa às vezes quer se aproveitar. E tudo isso é detalhes. E a obra do Senhor, os caminhos do Senhor, a palavra é detalhe. Não se enganem. Os imorais, os que adoram ídolos, os adultos, os homossexuais, os ladrões. Eu não vou para frente porque é isso que eu quero falar nessa noite. Os ladrões, eles não têm parte no reino de Deus. O que você entende por parte no reino de Deus? Esse terreno da vizinha aqui não tem parte com esse terreno. Não está enquadrado nesse terreno, não está ligado nesse terreno, não está, ele está dividido. E uma pessoa que rouba, que fica com aquilo que não é seu, ela não tem parte com Deus, ela não tem parte no reino de Deus, ela está fora, está fora. Está fora, você consegue entender? As pessoas vêm para o Senhor e ficam no oba-oba e esquecem que a nossa vida tem que ser santificada. E há um processo de santificação até nós descer a sepultura, mas se ninguém pregar, a pessoa não vai saber nunca. A pessoa vai continuar pecando e vai para o inferno dentro da igreja. O mais triste é que está dentro da igreja e está anos e faz as mesmas práticas e que quando veio para Jesus não teve o novo nascimento de santidade. O novo nascimento é a vida de santidade, é uma vida nova, uma vida diferente. É difícil a pessoa ser ladrão? O que você acha? Você acha que é difícil uma pessoa ser ladrão? Não. É muito fácil. Às vezes você pensa assim, é difícil roubar um carro, é difícil assaltar um banco, é difícil. Isso sim. Para eles que não fazem nada, que ficam só tramando e aprendendo na televisão como é que se rouba, como é que se assalta um banco, como é que se saqueia um caminhão. Isso tudo eles aprendem nos filmes, na televisão, que ensina tudo. Tudo. Como a televisão tem um lado bom que ensina as coisas boas, ali também ensina tudo. Como fazer? Não é difícil alguém roubar. Não é difícil uma pessoa se tornar ladrão. Vamos para Efésios 4:28.
Efésios 4, 28. O que diz em Efésios 4, 28? Quem roubava, que não roube mais. Porque muitas, olha, vamos colocar 95% de pessoas que vêm para Jesus, de alguma maneira roubavam lá no mundo. De alguma maneira. Pegava, né? Eu me lembro que quando nós não tínhamos Jesus, que nós fumava, né? Então no salão, você sabe, eu não sei, né? Como é hoje, mas na época tinha muito cinzeiro. E tinha pessoas que falavam para nós que ia no salão e roubava o cinzeiro. Pegava o cinzeiro da mesa e colocava no bolso. E pegou muito cinzeiro. Parecia que é uma coisa normal, né? Mas a pessoa não tem Jesus, a pessoa não conhece a palavra. Mas é difícil uma pessoa que não aprendeu os 10 mandamentos. Você concorda comigo? E aonde que está o roubo nos 10 mandamentos? Vamos lá então para os 10 mandamentos? Vamos lá? Vamos aprender hoje sobre roubo. Aonde é que estava o roubo nos 10 mandamentos? Que eu, quando eu era criança, não sei que idade eu tinha, eu sabia de cor os 10 mandamentos sem nunca ter olhado na Bíblia. E como eu, sendo criança, estando numa igreja que não era cristã, eu levava a sério os 10 mandamentos. Eu levava muito a sério. E nos 10 mandamentos que está escrito lá no livro de Êxodo 20, no versículo 15, uma frasezinha com 2 palavras: não roube. Não roube. Não roube. Então a palavra de Deus, ela nos ensina que nós não devemos roubar. Não é verdade? Se nós acharmos uma coisa, não é roubar. Desde que a gente não sabe de quem é. Porque se a gente sabe de quem é, a gente tem que entregar, tem que devolver. Mas se a gente achar e não saber de quem é, não é roubado, é achado. Então, o não roubar já estava lá nos 10 mandamentos. Como é sério não roubar? E será que o Espírito Santo, ele não sabe quando uma pessoa passa a mãozinha boba em alguma coisa que não é seu? E será que Deus testa aqueles que são de Deus? Testa. Ele testa para ver a integridade de uma pessoa. Às vezes está assim, ó, de mão beijada, para a gente pegar o que não é da gente. Vamos lá, mais um pouquinho. Êxodo 22, 2. Sabe, o Senhor diz assim, ó: se me ouvires, você está ouvindo? Ou a tua mente está voando longe da palavra, que você pensa assim: eu não vim aqui para ouvir a palavra. Deus te dá uma oportunidade para você aprender. Êxodo 22, 2 diz assim, ó: quem roubou deverá pagar por aquilo que roubou. Se não tiver com que pagar, então deverá ser vendido como escravo para pagar por aquilo que roubou. Se o animal roubado, seja boi, jumenta ou ovelha, for encontrado vivo com a pessoa que o roubou, ela pagará 2 por 1.
E aqui tem uma frase no 22, na versão da linguagem de hoje: leis a respeito de roubos e prejuízo. O Senhor diz naquela época, Ele não criou o ser humano para roubar. Diz assim, que aqui está dizendo, a lei que o Senhor colocou naquela época, que quem roubasse e não tivesse como pagar, era para se vender a pessoa como escravo, para que o roubo dela seja pago. E se porventura pegasse com ela aquilo que ela roubou, se ela roubou uma vaca, ela tinha que devolver 2 vacas. Que coisa, né? Que coisa! Vamos mais um pouquinho? Isaías 61:8. É a palavra que diz, é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos alerta. Isaías 61:8 diz assim: o Senhor diz, eu amo a justiça e odeio o roubo. Nem vou ler lá para frente, é aqui. O Senhor pensa, a Bíblia diz que Deus é bom, Deus é amor, Deus é caridoso, Deus é generoso, Deus é ajudador, é o salvador, é o abençoador. Ele odeia o roubo. Deus não aceita as coisas erradas de maneira nenhuma. Por isso que às vezes a pessoa patina. A pessoa é batizada no Espírito Santo, não cresce espiritualmente, não tem nada para dar para ninguém, porque vive nas velhas práticas. E as velhas práticas têm areinha, tem sujeirinha. E o roubo não é só areinha, não é só sujeirinha. É um pecado grave que impede a pessoa de ter parte com Deus. Então, onde é que está? Isaías 5:61:8. Eu amo a justiça e odeio o roubo. O Senhor odeia essa prática. O Senhor odeia essa prática de pegar o que não pertence à pessoa, de não respeitar aquilo que é da outra pessoa, da empresa, da escola, da igreja. Pedir não é roubo. Se uma pessoa pedir algo para alguém, para qualquer lugar, não é roubo. Mas não pedir é roubo. Vamos mais um pouquinho. Agora nós vamos lá para Malaquias. Lá para Malaquias nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Diz assim, 3:6. Os dízimos. O Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Volte para mim, eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? E eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que traga todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponho-me à prova e verão que eu abrirei a janela do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam suas plantações e as suas parreiras darão muita uva. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, está falando. Nós falamos um pouco de roubar o próximo.
Agora nós vamos falar um pouco de roubar a Deus. De roubar a Deus. Deus, ele foi firme nessa palavra. Porque Deus, ele é firme nos seus mandamentos. Deus, ele é firme nas ordenanças. Deus, ele é firme naquilo que é pecado. Deus não é um Deus de molengão. Ele não é um Deus que tem medo. Deus é um Deus que ele tem tudo nas mãos dele. Ele faz o que ele quer e como ele quer, da maneira que ele quer. Ninguém manda em Deus, ninguém coordena Deus, ninguém diz assim, ó Deus, eu quero que tu pegue a tua palavra, a Bíblia, e tu rasga essa folha, porque essa folha eu não quero viver na minha vida. Deus não vai fazer isso. Deus pode fazer rasgar na tua vida a prosperidade financeira. Alguns anos atrás, talvez uns 19 anos, um casal de São Paulo fez um trabalho aqui nessa igreja sobre financeiro. E foi 3 noites, numa das noites, ele chamou uma pessoa que estava aqui no banco sentada. A pessoa estava passando momentos difíceis, mas nada justifica a reação da pessoa. A pessoa disse que não vinha para frente. A pessoa disse que não, ela queria dizer assim, eu não estou concordando com isso, com essa pregação, eu não estou concordando com esse ensino, e a pessoa ficou sentada mais ou menos lá onde está. E aquele homem, ele disse, você não quer vir? Você não quer ouvir o chamado de Deus? Ele disse, não. Pois eu rasgo a prosperidade do teu financeiro. E aquela pessoa, ela começou a ter dificuldade no financeiro. Já não tinha financeiro bom. Porque uma pessoa que não é fiel aos dízimos, às ofertas, não é fiel às pessoas, ela não tem financeiro bom. Porque o Senhor não abençoa atitudes erradas. Quem faz as atitudes erradas, quem negligencia a palavra de Deus, é o ser humano. Deus não abençoa a pessoa teimosa. Eu já aprendi, mas eu que mando no meu dinheiro, eu faço como eu quero. Eu estou cansada de ouvir mensagens sobre dízimo, sobre oferta, sobre roubo, mas quem manda aqui na minha casa sou eu. E Deus vai dando corda. Vai dando corda. E daquela noite em diante, os problemas aumentaram no financeiro daquela pessoa. A ponto de um dia estar reclamando junto comigo e com o pastor, e nós tocamos naquela noite. Você se lembra aquela noite assim, aquele pregador rasgou a prosperidade na tua vida. Você se lembra a tua reação na igreja? A pessoa não levou a sério. Tem gente que não leva a sério o altar do Senhor. Tem gente que não leva a sério o que é ensinado na igreja. Tem gente que não leva a sério os profetas do Senhor. Os pastores são tudo ladrão. Pode ser que tenha. Na nossa igreja, não. Aqui não. Aqui todo mundo vê aonde que vai o dinheiro. E nós já estamos preparando, se for vontade do Senhor, construir uma matriz aqui. Uma sede aqui. Se não for vontade do Senhor, quem sabe abrir uma obra nova? Mas a gente está se preparando, porque tudo tem que ter preparo. Sem preparo, a gente não chega a lugar nenhum. Se você leva a sua vida sem preparo, você não vai ter um amanhã abençoado. Você vai ter resultado da tua vida despreparada. Para tudo a gente tem que ter preparo, e tudo tem que ter o seu tempo determinado embaixo do céu. E aquele dia eu e o pastor conversamos com essa pessoa, levamos essa pessoa a pedir perdão para Deus daquela noite, da atitude com aquele pregador.
A gente estava passando uma fase difícil na igreja. De 2 anos já, naquela época. E aquele casal, aquele homem, ele levantou novamente o financeiro dessa igreja. Mesmo com tanto de pessoas que tem, ele levantou novamente. Isso faz uns 18, 19 anos. Mas a gente, eu e a minha família, a gente recebe o que Deus dá. A gente toma posse do que Deus dá. E a gente obedece o que Deus dá. Mesmo que não entenda como o Espírito Santo está direcionando aquela mensagem, aquele trabalho. Mesmo que não entenda, porque o Senhor não manda nós entender o que Ele faz. O Senhor manda nós obedecer. O Senhor manda nós ter o conhecimento da sua palavra e obedecer. Se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Aí você pensa que é só carne, né? Não é verdade? Falando comer o melhor dessa terra, eu vou comer só carne. O melhor dessa terra é ter roupa para vestir. É ter calçado para vestir. É Deus dar uma casa boa. Às vezes começa com a pequenininha, pagando aluguel, mas sendo fiel ao Senhor, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai providenciando. Comer o melhor dessa terra é deixar de andar a pé. Quem sabe começa com uma bicicleta, com uma motoca, daqui a pouco está com um carrinho, daqui a pouco está com um carro, e um carrão. Pastora, se eu não trabalhar, isso não existe. Você tem que trabalhar sim. Quem Deus ainda não mandou parar, deve continuar trabalhando. Quem Deus mandou parar, deve parar. E deve fazer a vontade do Senhor. Mas Ele dá dia a dia. Ele é que um fermento num pão. Você coloca o pão na massa, na forma, não fala nem na parceira forma. Você não fica vendo o fermento crescer. Ele cresce sem você estar medindo o crescimento, mas você sabe quando ele chega na forma, quando ele passa da forma, e você sabe também quando ele não está crescendo. As coisas do Senhor são assim. Às vezes nossos olhos humanos não estão vendo o que o Senhor está fazendo conosco, o Senhor está abençoando, o Senhor está dando. Nós vimos o resultado. Eu não lembro se a filha da Adriana já era nascida. Eu acho que não. Um dia ela chegou ali em casa, com o marido. Eu não lembro, mas eu acho que a menina não era nascida. Eu sou diferente do pastor e dela, né? Ela puxou muito o pai. E se eu quero dizer uma coisa para alguém, eu falo, você entendeu? Aí eu repito de novo, para a pessoa gravar. E o pai dela às vezes fala assim, né, baixinho, fala assim, delicado. Ela sentou na mesa e disse assim: pai e mãe, eu sempre orei para Deus que eu queria uma casa na praia. E ela quis dizer, como nenhum de nós temos condições de ter uma casa na praia, eu pensei que nós fazer assim. Eu conversei também com a família do Josi. Então nós fizemos com a família do Josi, nós fizemos com a família nossa. Pelo menos R$100 de cada um. Vamos guardar todo mês para comprar casa na praia. Eu não disse nada, sabe? Mas eu pensei, né? Aqui dentro, né? Pensei. Quanto tempo que vai levar para comprar uma casa na praia? R$100. Era 3 famílias, R$100 de cada família. Mas ela sempre foi uma pessoa dedicada ao Senhor. Ela se guardou para casar. Ela não aprontou. Ela deu bom testemunho. Ela sempre trabalhou na obra em tudo. E ela sempre, que eu falava com ela, filha, vamos fazer isso na igreja, com quanto tu ajuda? Vou dar um presente para alguém. Aí eu pensei, teu pai dá uma parte, eu dou uma parte, topa. Ela sempre topou quando era solteira. Então ela sempre foi uma pessoa abençoadora.
Aí, eu acho que foi meu marido que disse para ela, tudo bem, filha? Foi embora. Gente, eu não sei quanto tempo levou, mas foi rapidinho. Rapidinho, um dia ela ligou para o pai, pai, eu preciso da tua ajuda. Surgiu uma oportunidade. Lá na praia tal, na cidade tal, o Josi tem 2 primos que eles compraram um terreno de meia. E um dos primos não quer mais. É uma casinha pequenininha, uma casinha velha. Mas como eu sempre desejei. E aí, ela falou e ninguém ajudou. Você entendeu? Nós não demos o nosso 100, o meu filho não deu o 100 dele. Na outra família aconteceu a mesma coisa. Mas ela não esqueceu que ela queria uma casa na praia. E como ninguém aí levou a sério, não levaram a sério. Mas ela levou a sério diante de Deus. E sempre ser dizimista, fiel e ofertante, desde a idade de 5 anos. Desde a idade de 5 anos. E eu quero que vocês vão lá ver. Aí chegamos lá, ela estava toda faceira. E olha, ela disse, vocês não deram dinheiro por mês como nós combinamos. A família dele não deu, então vou comprar sozinha. Vamos comprar sozinha. E compraram sozinho. Compraram sozinho. Ainda não construíram uma casa boa, uma casa grande, mas tem sido nosso refúgio quando nós queremos ir na praia no fim do ano. Pensa! Tu vai no banheiro, tu não tem nem aonde pisar o pé. De tanta gente que está deitada no quarto e na cozinha. Porque é pequenininha, mas é deles. Está paga. Numa rua excelente. Cheia de casa bonita. Pertinho da praia. A melhor praia que eu fui até hoje na minha vida é a praia que está a casa deles perto. Numa rua que ele tem tio, ele tem primo. E eles compraram essa casinha tudo imobiliado. Tudo. Tinha tudo. O rapaz deixou tudo. Será que não vale a pena ser fiel ao Senhor? Eu fiquei de cara. Eu disse, filha, aí uma época eu estava desanimada, queria vender. Porque às vezes eles passam o ano inteiro sem ir lá, como está acontecendo agora. Eles só foram em janeiro com nós. Às vezes ela está desanimada. Eu disse, filha, a mãe tem essa idade, a mãe nunca conseguiu comprar uma casa na praia. Você já tem uma casa na praia. É paga, é de vocês. Ele é caprichoso. Ele já arrumou, já ajeitou. Já ensarrafou, já arrumou aquilo que tinha que arrumar. A gente chega lá, está tudo arrumadinho, tudo limpinho. Porque ela deixa tudo limpinho quando sai. É tanto testemunho. Se a gente fosse contar dos filhos nossos. Mas hoje eu quero falar sobre roubar, sobre ladrão. Porque eu estou vendo que o Senhor está falando muito de ladrão. Está dando muita direção de ladrão nos encontros, nos trabalhos, que é coisa que eu não programei, que eu não preparei para falar, e quando eu vejo, eu já estou falando. Você quer bênção de Deus? Você acha que Deus vai abençoar uma pessoa que fica com aquilo que não é seu, que rouba das pessoas e rouba de Deus? Pastora, me prova. A Bíblia é para todas as gerações. A Bíblia é para todas as gerações e vai ser até a volta de Jesus, até a destruição do fim de tudo. A Bíblia mostra para nós como ser abençoado. Tudo mostra como ser abençoado e a recompensa pela obediência à palavra de Deus.
E aqui Deus estava dizendo, eu sou o Senhor e não mudo, e por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Descendente de Jacó. É os filhos de Deus que às vezes não obedecem. É os filhos de Deus que às vezes não faz. É os filhos de Deus que não obedecem e dá mau testemunho para os outros. Mostra para os outros que Deus é um Deus de miséria, que pode fazer como quiser na igreja, nos caminhos do Senhor, e que Deus vai passar a mãozinha na cabeça. Você sabe que eu peço muito para Deus me dar, para eu ter para dar. Muito. Talvez por isso que eu tenho os entendimentos meio loucos. O Senhor me dá os entendimentos meio loucos. Louco para aquele que não entende as coisas espirituais. Mais certo para quem entende as coisas de Deus. Ninguém tema comigo sobre o dízimo e oferta. Eu vivo isso na minha vida. A minha descendência vive isso na vida dele. As igrejas do Paraná Zienge, construídas pelo meu marido, vivem isso na vida delas. 3 igrejas em 24 anos, sem dever nada. Sem dever um tostão para ninguém. E cada igreja o Senhor está dando condições para fazer melhor. Mas por que será, não? Por que será? Vocês são igual aos anos passados, abandonam as minhas leis. Você sabe o que é abandonar? As leis do Senhor estão aqui, ó. Eu não quero estar na lei do Senhor. Lei do Senhor quer dizer os mandamentos, os preceitos, as ordenanças, o que Ele requer do povo dele. O mundo não entende. O mundo desobedece mesmo porque não conhece a palavra. Não conhece o Senhor Jesus. Aí eu não quero obedecer. Algumas coisas eu não quero obedecer. Aí aqui está. Está Deus, as normas da palavra, mas eu não quero. Eu abandono. Bem longe de mim. Eu não quero para a minha vida. Enquanto isso que eu abandono, o devorador, ele está devorando, trabalhando no meu financeiro, colocando prejuízo, perca, aluguel alto, luz alta, telefone alto. Você sabe que Deus, eu comecei dizendo que Deus, ele dá todos os tamanhos de bênção. Eu vou contar uma para você. Quem essa semana? A minha internet, eu não sabia, né, o pastor, quando vencia. Ela venceu. Eles aumentaram o valorzinho. Aí o pastor entrou em contato. Entrou em contato sobre esse valorzinho, que parece que é tão bom. Para 4, 5 reais, isso não faz diferença. Ontem ele foi buscar o pão. E como semana passada nós não precisamos comprar pão, porque eu faço algumas coisas diferentes, e eu fui olhar o preço do pão que ele trouxe ontem. Só os 3 chinetes que ele comprou foi 5 e pouco. Fora os 2 pão que eu não vi quanto é que foi. 5 e pouco. Aí eu comecei a calcular. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 5 vezes 7, quanto que é? 35. Quanto? 35? O que é 35 real? Não faz diferença nenhuma. Aí tu vai no mercado, compra um quilo de carne, vai quase 35, um pouquinho. Já dá 70 reais. É assim que a pessoa não cresce, não prospera, não valoriza. Estão. Nós moramos na roça e nós vimos muita galinha comer milho. O
O bico dela, a boca dela, só consegue pegar um milho. Ela não pega mais do milho. Ela tem um papo aqui embaixo do pescoço. Ela cata um por um. E quantas vezes a mãe matou galinha que o papo estava cheio de milho, ainda fresquinho. Assim é nosso financeiro. Assim é nossa vida. Tem gente que joga fora as bênçãos de Deus. Eu vou dar mais um exemplo, porque aqui não tem nenhum milionário. Aqui não tem nenhum que pode ficar sem trabalhar e tendo que comer. Não, tem que se ralar, trabalhando dia a dia. Um dia nós estávamos num restaurante e veio um cara vender toalhas de rosto, todas emendadinhas assim, ó. Emendada. Desse tamanho assim. E como eu gosto de abençoar essas pessoas que trabalham, e se eu tenho dinheiro meu, eu ajudo. Eu compro. E na hora eu pensei, vou comprar uma para mim, uma para fulano e fulano. Já na hora, na mente. Comprei esse toalha para ajudar a paz. Eu tenho a minha até hoje. Já faz anos. Faz muitos anos. Eu tenho até a minha até hoje para enxugar o rosto. E a outra pessoa, eu não sei se ainda tem, mas até um tempinho atrás tinha. E a outra, logo em seguida que ganhou, eu já vi papando no chão, para passar pano no chão. Olha a diferença das pessoas. Olha a diferença das pessoas. Tem gente que antes de pegar o dinheiro na mão, deve tudo. Não tem nada para receber, porque não pode ver uma roupa, não pode ver um calçado, não pode ver uma bolsa, não pode ver nada. Em Provérbios fala que aquele que vive para comer e para beber, ele veste trapo. Por quê? Pessoa que só quer comer do bom e do melhor. E não tem condições de comer do bom e do melhor. Não tem condições de comer do bom e do melhor. Mas acha, mas a minha filha, ela não come essa comida e eu tenho que pedir uma pizza. Mas o meu filho não come essa comida e eu tenho que fazer não sei o quê. O teu filho vai comer o que tu ensinar. Se tu desde pequenininho, tu ensinar quanto custa ganhar o dinheiro, que precisa ser econômico, precisa dar valor no dinheiro que tem, ele vai comer. A minha filha, quando ela era criança, ela não queria comer pão amanhecido. Não sei por que botaram esse nome. Filha, toma café. Não quero, mãe. Esse pão não quero. Sentava com ela e dizia, filha, sabe que eu gosto mais do pão amanhecido do que do pão fresquinho? Sabia que quando era criança eu tinha vontade de comer um pão e eu não tinha pão? E tinha só uma na escola, que o pai dela tinha venda e ela levava todo dia um chineque. O lanche nossa era goiaba quando tinha, no pé. Era goiaba quando tinha no pé, era banana se tinha madura, era laranja, tangerina se tinha madura no pé, e se não tinha, pastora, ficava sem comer, porque naquele tempo a escola não era que nem hoje, que tem de tudo. E eu dizia para ela, e filha, muitos anos de casada, a mãe não tinha dinheiro para comprar pão, a mãe fazia pão porque não tinha dinheiro. Hoje, às vezes eu nem gosto de ficar dias, porque eu não gosto muito do pão prensado, quase não faço. Ela não estraga nada, porque a gente está lá, compra bastante pão, compra mais coisa, compra rosca e o pão fica, né? Ela
faz tudo na sanduicheira, ela não desperdiça nada e ensina a filha a ser assim. A vida não é fácil não, pastor. A vida não é fácil e Deus também não dá essa facilidade. Eu começo a dizimar hoje, já estou com a mão cheia, já estou com o guarda-roupa cheio, estou com a carteira cheia. Não! É uma plantação. E a gente vai plantando e a gente vai colhendo, a gente vai plantando e a gente vai colhendo. Porque a obediência à palavra de Deus é uma plantação. E a colheita não vai para a casa de outra pessoa, vai para a minha casa, para a minha vida. É isso mesmo, Maria. Quem não quer fazer, não faça, mas não fica com inveja quando a pessoa colher o que plantou. Colheu o que plantou. O Espírito Santo. E Deus diz assim, voltem para mim. Eu disse que as leis de Deus estavam aqui, né? Então ele manda voltar para ele. E aí, se voltar para ele, ele volta para Deus. Deus volta para aquela pessoa. Primeiro nós temos que fazer a nossa parte. Com Deus e com as pessoas. Volte para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? E eu pergunto, diz Deus, será que alguém pode roubar a Deus? Se alguém me dissesse isso no passado, eu ia te chamar a pessoa de louco. E quantos anos que a gente perdeu por não ser fiel ao Senhor nos dízimos da oferta? Quantos anos que nós perdemos de prosperidade, de bênção, do prover do Senhor? Ainda sexta-feira nós saímos com a irmã, lá do pequeno grupo, e ela falou assim, essa rua aqui, eu andei muito nessa rua. Eu recolhia o dízimo de tal igreja, ela falou. As pessoas davam moedinha, miséria. Um dia eu cheguei para o líder de tal igreja, não quero falar, e eu disse, a partir de hoje eu não recolho o dízimo, porque as pessoas não dizimam, as pessoas dão esmola para Deus, como se dá esmola para uma pessoa pendigente. E ela disse, mesmo que eu não estava na igreja, eu sempre fui fiel no dízimo das ofertas. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês me têm roubado. E ainda me pergunto, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos das ofertas. Quem que falou aqui? Deus. E Deus ainda foi escrito no plural. Por que não foi escrito assim, vocês me roubam no dízimo e na oferta? Porque os dízimos é de todas as rendas que a pessoa recebe. Tem. O dízimo não é só do pagamento. O dízimo é das férias, do 13º. O dízimo é da herança que recebe. O dízimo é de toda a entrada de aluguéis, do dinheiro que ganhou. É os dízimos. E a alegria minha e do pastor, eu tenho certeza que a minha família também se alegra, é quando o Senhor abençoa que a gente pode dar mais de dízimo. Esse mês o pastor chegou para mim e disse assim, olha, eu somei tudo, deu tanto. E eu vi que ele disse aquilo com prazer para mim. E eu fiquei feliz, porque se Deus nos abençoa, a obra também é abençoada através das nossas vidas. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Que coisa especial! Eu não acabei de dizer da internet, né? Aí a moça disse, pastor, a internet dela venceu. Então a gente deu um reajuste. O pastor conversou com a moça,
fez para mais um ano pelo mesmo valor do ano passado. Bênção pequenininha, mas vai ficar mais um ano. E daqui a um ano o Senhor já vai preparar nova negociação. Sabe por quê? Porque Ele cumpre a sua palavra. Ele repreende o devorador. Ele repreende o devorador. E o devorador devora. O devorador devora. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Quem que amaldiçoa é o pastor, de certo, né? Porque o dinheiro é do pastor. O dinheiro é para a casa do Senhor. Quem que amaldiçoa? A desobediência dos cristãos. Deus. E eu fui ver o que era. A gente sabe o que é amaldiçoar, mas a gente não sabe explicadinho, né? Vamos falar explicadinho o que é amaldiçoar? Né? Deus disse assim, ó. Todos vocês estão me roubando, por isso eu amaldiçoo a nação toda. Amaldiçoou palavra, uma palavra só, ou um conjunto de palavras que revela a vontade de que algo negativo aconteça. Imprecação, praga. Eu já sei que tem que dizimar e ofertar. Eu já sei que é roubar. Eu só não sabia que era chamado de ladrão. E também não sabia que ladrão tinha parte com Deus, com o reino de Deus. O próprio Deus lança praga no financeiro daquela pessoa, daquela família, daquela casa. O próprio Deus. É Ele que amaldiçoa. Porque, irmãos, não basta estar dentro da igreja. Não basta ter uma religião. Nós temos que aprender e obedecer. Eu não preciso sair contando para todo mundo. Eu tenho que contar para mim não me enganar a mim mesma. Como é que eu conto para mim? Quando eu aprendi o dízimo, eu vou ser uma dizimista. Meu marido querendo ou não querendo, mas todo o dinheiro que chegar na minha mão vai sair o dízimo e vai sair oferta. Vai sair o dízimo e vai sair oferta. Vai sair o dízimo e vai sair oferta. Eu não podia mandar no meu marido, mas nos meus filhos sim. Cada dinheiro que vocês receberem, tira o dízimo e tira a oferta. Na igreja vão pedir envelopinho e vocês vão dizimar e vão ofertar para Deus abençoar vocês. Que coisa, né? Então quem não dizima certo é ladrão. E quem não dizima nada também é ladrão. Não muda nada. Não muda nada. E o próprio Deus amaldiçoa essa pessoa, amaldiçoa essa família, amaldiçoa. Ele diz aqui a nação toda, quer dizer, ele não dá livramento para ninguém. Ou tu obedece, aguenta as consequências. É ruim, né? É ruim perder uma propriedade. É ruim perder um carro pago. Você não acha que é ruim? É ruim perder uma moto. É ruim perder um salário. Como a gente já viveu isso nessa igreja. Da mulher perder a aposentadoria de 2 filhas deficientes. Porque aquela mulher não queria obedecer a Deus. E ainda, por ela não obedecer a Deus, faz mais de 10 anos que ela tem uma filha no fundo da cama sem uma perna. Porque Deus disse para mim, ela não quer obediência à minha palavra. Deus disse
se nós lutamos por aquela família. Eu fiz trabalho, eu visitava, o pastor conversava com ela passava pelo outro lado da rua para ninguém convidar ela para entrar na igreja. Mas do Senhor ninguém consegue atravessar do outro lado da rua. Do Senhor ninguém consegue se esconder. Ou nas sombras de Deus por inteiro. Ele corta, ele poda, joga fora. Vai ser queimado no fogo do inferno. Vai morrer seco, vai acabar sem nada. Deus tem falado muito forte nessa igreja. Nessa e no Caraí. Deus tem falado pesado. Sabe por quê? Porque você está muitos anos no caminho do Senhor. O leitinho acabou para você. É comida pesada, é carne mesmo. Porque você já sabe das coisas, agora só tem que praticar. Você já sabe das coisas, agora só tem que praticar. E Deus ainda continua falando. O difícil vai ser quando Deus se calar. Porque quando Deus se calar, o braço dele estende sobre a pessoa. E aí não adianta orar, jejuar, não adianta fazer nada. Porque ninguém vai tirar do que Deus vai fazer com aquela pessoa. É por isso que Deus tem dado mensagens fortes. É por isso a gente procura. O leitinho é só para recém-nascido. O leitinho é para quem não tem dente. O leitinho é aquele que precisa se tratar na boca. Mas depois que a criança já sabe comer, ela come sozinha, ela abre o armário, ela pega uma bolacha, e depois que ela começa a aprender a fazer, ela já chimia o pão dela, ela já busca o pão, ela já estrala o ovo, né? E você, que idade que você está no Senhor? Que idade que você está no Senhor? Ei, aquela mulher de conhecimento colocava eu e o pastor no bolso. E tem muita gente que conhecimento coloca eu e o pastor no bolso. Mas não tem a prática da palavra. Essa prática que é o alicerce de pedra. Essa prática que traz o resultado para nós e para os nossos filhos, para a nossa descendência. Ô Espírito Santo, eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Todos os seus dízimos, Nada de enganar o Senhor, nada de enganar a igreja, nada de enganar o pastor. É todos os seus dízimos, é todos os meus dízimos, é todos os dízimos da minha família, é todos. O 90% você faz o que você quiser. Mas o 10% é dele. Por isso que ele diz que a pessoa que não dizima está roubando. Porque o 10% é de Deus. Deus dá o emprego, Deus dá a saúde, Deus dá condições para a pessoa trabalhar. E muitas vezes vai ter uma renda sem trabalhar, porque o 10% é dele. E ele diz os dízimos e as ofertas. Tem gente que dizima, mas não oferta. Tem gente que oferta, mas não dizima. É os dois juntos. Tem gente que dizima só uma vez. É os dois juntos. Tem que caminhar os dois juntos. Os dois juntos que caminham. Os dois juntos. Aí o Senhor começa a preparar negócio bom, né? Começa a preparar sabedoria, da direção divina, promoção. Muda a pessoa de emprego, muda a pessoa de salário, né? O Senhor, irmãos, eu nunca imaginei que a minha neta mais velha, ela fosse uma pessoa confeiteira. Nunca, ninguém da família nunca imaginou. Deus abriu essa porta para ela. Ela começou a fazer alguma coisa de confeitaria, sabe por quê? Porque estava difícil o pai pagar a faculdade para ela.
E ela sempre foi uma bênção para ajudar, para abençoar as pessoas. A Adriana teve doente. A Adriana tinha um dente que há muitos anos já sabia que tinha esse dente por dentro. O dente começou a apontar no céu da boca. E ela teve que arrancar esse dente para poder colocar o dente. Ela ficou muito ruim. Ela ficou muito ruim. Foi 2 horas de cirurgia. Para você ver a gravidade. Chegou a sair sangue do nariz dela quando ela saiu do dentista. Ela fez coisinha molinha com a filha, para a tia. Foi lá levar. Se tem alguém doente, ela faz um bolinho, ela faz alguma coisa, ela passa. Quantas vezes ela deixou rosca no portão para nós? Só buzinou para pegar para tomar café. Deus abriu as portas. Através da faculdade, através de uma dificuldade, ela começou a comprar coxinha, fritar, começou a se envolver de chocolate, docinho, um lanchinho, começou a vender na faculdade, numa sala que só ela era cristã. Todos compravam. E assim foi divulgando, e ela ia trabalhar com a vizinha dela, com as coisinhas na bolsa, para vender lá. Hoje, ela faz chocolate, ela faz torta, ela faz bolo, ela faz de tudo. Ainda o pastor disse, Deus abriu a porta para ela, e ela trabalha 4 horas com o pai, porque ela fez a faculdade dela, ela se formou, pagando os lanchinhos dela, ela se formou na área que o pai tem um estúdio. Eu não sei dizer, mas é mais ou menos assim, ela fechou com aquilo de propaganda. Eu quero acabar. Eu estou pegando fogo aqui. Eu quero encerrar. Eu quero dizer para você. Vou falar da máquina de costura. Faz 1 semana, segunda-feira, que eu comprei a máquina. Tu não acredita que o meu professor, Espírito Santo, me capacitou para arrumar um colete que eu tinha muitos anos e vesti muito pouco, porque ele era largo. Eu comecei fazendo a barra, depois vesti, vi que não ficou bom. O Senhor dizia assim para mim, agora faz aqui, ó. Mas isso é para quem obedece, Senhor. Para quem obedece, Senhor. Para quem é fiel, Senhor. Eu amo a minha máquina. Está a coisinha mais linda lá em cima da mesa. Vou dizer para todo mundo, compre uma máquina de costura. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Aquilo que eu arrumava na mão, agora eu boto ali. Que beleza! E digo, Espírito Santo me ensina. Espírito Santo, me ajuda a fazer gente que aparece nas minhas redes sociais de costura que nunca apareceu. Como faz isso, como faz aquilo outro, como faz aquilo outro. Aí eu olho, eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo outro. Eu comprei só a máquina. Agora eu tenho que comprar. Que Deus lindo! Que ensina a costurar, que coloca no coração
cara e vou fazer. Estou encerrando. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que traga todos os seus dízimos ao depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei a janela do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Deus não promete só bênçãos, Ele promete ricas bênçãos. O que é rico é com abundância, é o que é o melhor e o que é maior. Não deixarei que os gafanhotos destruam suas plantações, e as suas parreiras darão muita uva. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem em uma terra boa e rica. Eu, Todo-Poderoso, falei. Eu não posso mais continuar, mas eu creio que deu para a gente aprender nessa noite que nós não podemos pegar nada que é nosso, que não é nosso, nem de Deus. Ó Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor.